Olá, bom dia, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, os versículos 13 a 18. Assim está escrito: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o texto para a meditação, falando sobre acontecimentos do porvir. Porvir é algo que está para acontecer no futuro, bem próximo, isto relacionado à luz da Bíblia, eventos que estão na categoria de escatológicos, relacionados a um futuro, cumprindo, sim, assim, o plano estabelecido por Deus, como registrado nas Escrituras Sagradas. Então vamos, de relance, falar sobre alguns destes assuntos que estão ligados ao porvir e que são os assuntos mais próximos da nossa vida, que nós estamos caminhando, e estas coisas estão por acontecer a qualquer momento. Jesus disse, quando esteve aqui, orientando, ensinando, instruindo os seus discípulos, o seu povo, na sua partida, ele disse que iria ao Pai e que voltaria outra vez. Assim também como o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 28, ele diz o seguinte, que Jesus, oferecendo-se uma vez pelos pecados, aparecerá segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Então estes são os acontecimentos que nós aguardamos com fé, alegria e expectativa, porque eles estão por acontecer no momento mais rápido possível. Então, quando lemos esse texto dirigido à igreja da cidade de Tessalônica, nós encontramos que ali, entre aqueles irmãos, eles estavam alimentados com a palavra de Deus, com a esperança da volta de Jesus. Isto marcou profundamente a vida deles, porque eles esperavam Jesus para os dias deles, em que eles estavam vivendo, e que nenhum deles morreria antes de contemplar a vinda do Senhor. Com a vinda do Senhor, eles seriam, então, arrebatados e levados a estar com o Senhor. Ocorre que nós não sabemos o dia nem a hora em que estas coisas vão acontecer. E também não sabemos quantos dias ou tempos nós teremos de existência na face da terra. Todos nós somos limitados pela morte. A própria Escritura diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Portanto, enquanto isto não acontece, nós somos levados à morte mais dia e menos dias.
Quem sabe os dias em que nós viveremos na terra é o próprio Deus, porque foi ele quem determinou o tempo da nossa existência aqui na terra. Então, sabendo disso, nós precisamos estar atentos, uma vez que não sabemos quando será o dia da nossa partida ou da nossa morte, nós precisamos estar atentos e vigilantes. Por quê? Porque a Escritura diz-nos que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, observe, fisicamente, nós morremos uma vez. Depois disto, vem o juízo. Duas coisas nós entendemos aí. Primeiro, a morte física não é o fim da vida, não é o aniquilamento. A morte é separação física do corpo. Nós somos levados à morte. Existem 3 tipos de morte na Bíblia, como existiram e existem 3 tipos de vida. Deus, ao criar o homem, o criou para ter a vida eterna, desfrutar a vida espiritual e participar da vida física. Então, uma vida física, espiritual e eterna. Com o pecado ocorreu a morte espiritual, a física e futuramente a morte eterna, que na Bíblia é chamado de segunda morte. Então, esta é a sentença que toda a humanidade está debaixo dela. Mas com a vinda de Jesus e a obra da redenção efetuada por ele, isto pode ser revertido. Em primeiro lugar, nós somos restaurados na vida espiritual com Deus. Segundo lugar, a nossa vida física, ela passa a ser uma vida de significado na presença de Deus, porque recebemos dele uma vida abundante, produtiva, uma vida que glorifica o nome do Senhor. E recebemos de Deus a promessa da vida eterna. Juntamente com a salvação, vem a promessa da vida eterna. Então, nós encontramos que em Cristo as pessoas podem deixar de viver na morte espiritual, na morte eterna. Isto pode ser restaurado na vida das pessoas. A morte física, ela tem o seu tempo, até o dia em que a morte será lançada no inferno. Então ela deixará de existir. Mas até lá, ela será o último inimigo a ser vencido. Quando Jesus ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Paulo deixou registrado em 1 Coríntios um cântico que vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Então nós encontramos ali que esta será a última vitória que nós teremos com relação à morte. Bem, dito isto, todos nós estamos então sujeitos à morte física. Porém, em vida é anunciado o evangelho de Jesus Cristo, a proclamação da salvação para a libertação do pecado, do mundo, da carne, de tudo aquilo que não condiz com o propósito e a vontade de Deus. Em ouvindo o evangelho e crendo e reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador e a nossa vida colocando-se nas mãos do Senhor Jesus, recebemos dele a certeza da salvação e a promessa da vida eterna. E a palavra de Deus diz que se o homem vier a praticar a justiça, tendo tido no passado uma vida de iniquidade, mas vier a praticar a justiça e morrer na prática da justiça, não será levado em conta a iniquidade anterior. Se porventura alguém praticou a justiça e no momento da morte está praticando a iniquidade, não será levado em conta a justiça que praticou. Então isso significa dizer que na condição em que a pessoa morre,
ele vai se apresentar diante de Deus, ou como salvo, ou como perdido. Não tem uma terceira via. Ou vai se apresentar como salvo, ou vai se apresentar como perdido. O próprio profeta Daniel deixou registrado: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. O apóstolo João deixou registrado no Evangelho que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Então, o que diz a Bíblia é: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte para nós é o assunto mais próximo. Nós aguardamos o arrebatamento, a parousia, o aparecimento do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, os salvos da terra. Porém, enquanto isto não acontece, a nossa vida vai seguindo. E pode acontecer que antes do arrebatamento nós sejamos levados à morte, como muitos antes de nós esperavam Jesus nos seus dias, e a morte veio e os levou, e eles estão aguardando o momento de serem ressuscitados. E o que diz o seguinte: se morreu como salvo vai comparecer diante de Deus. Se morreu como ímpio vai comparecer diante de Deus. Tanto um quanto o outro vão comparecer. É certo que a reunião dos salvos será uma, em um dado momento. A reunião dos ímpios será num outro momento, com Deus diante do grande juízo do trono branco. Então, a morte leva-nos ao estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o período que leva da nossa morte até o momento de sermos ressuscitados para irmos ao encontro com o Senhor Jesus Cristo. Este período é chamado o período intermediário. O corpo que é pó volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu. E quando chegar o momento da parousia, que Jesus vier manifestar-se diante do seu povo para buscá-los e levá-los à presença de Deus, então os que estão dormindo no pó da terra, que dormiram em Cristo, eles ressuscitarão. E os outros que não dormiram em Cristo, morreram na impiedade, no seu pecado, não ressuscitarão nesta oportunidade. Eles irão ressuscitar mais para o final. Mas o que diz a palavra, em linhas gerais, é que depois da morte, nós vamos para o estado intermediário. No estado intermediário, não existe mais não tem como fazer oração por aqueles que já morreram, no sentido de tentar mudar o destino eterno daquela alma. Isto não é possível. A decisão foi tomada em vida. Em vida é possível a pessoa, a partir de hoje, deixar de ser um pecador, crer em Jesus, passar a ser um salvo, e se morrer, morrerá como um salvo e tem a esperança da vida eterna e está com aqueles que serão ressuscitados para o encontro com Jesus. Depois que morreu, não tem nada mais a fazer, porque a pessoa não tem como tirá-la de um lugar e colocá-la em outro, ou abrandar as penas eternas que lhe estão direcionadas. Não, isso nada mais pode se fazer. Então, estando no estado intermediário, às vezes a pessoa diz: morreu, foi para o céu, morreu, foi para o inferno. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão o que lá está, e ninguém está ainda no inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e o homem vai por livre e escolha pessoal. Portanto, ainda não está sendo povoado, mas chegará o dia que os salvos serão direcionados ao céu, e no tempo determinado os ímpios serão lançados ao inferno. Esta é a realidade da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que querem abrandar, evitam falar na palavra inferno e palavra céu. Mas céu e inferno são as coisas que Jesus mais enfatizou aqui na terra para nos advertir
para não irmos para o inferno, mas para irmos para o céu. E para isso é preciso ter o encontro com Jesus, que vai resultar da libertação, transformação e salvação da nossa alma, para estarmos então contados com os que irão com Cristo para o céu. Então, o primeiro passo é a morte. Depois da morte, vem o estado intermediário. Terminando o estado intermediário, isto se dará quando o Senhor Jesus se manifestar na parousia. Jesus vem para o arrebatamento, ele vem até aos ares, e os que morreram em Cristo, diz a palavra, eles vão ressuscitar, e os que estiverem mortos, e os que estiverem, vivos, serão transformados, juntamente com os mortos ressuscitados, transformados serão. E então, a partir do momento desta transformação, que será no momento, num abrir e fechar de olhos, a coisa muito rápida, eles serão levados até os ares. Jesus virá do céu até os ares, e ali encontrará o seu povo, os remidos do Senhor Jesus. Eles irão com ele ao encontro nos ares. O problema dos tessalônicos é que quando um irmão morria, eles entristeciam, porque diziam, o irmão não vai mais encontrar Jesus porque ele morreu. Mas, biblicamente, está dito que ele estava no estado intermediário e tem a promessa de que será ressuscitado. Então, é preciso crermos na ressurreição. Assim como Jesus foi ressuscitado para nunca mais morrer, nós também seremos ressuscitados para nunca mais morrer. É bem verdade que não será este mesmo corpo que vai ser ressuscitado. O pó volta à terra, a terra o desfaz. Deus dará a cada um o corpo como quer. Porém, o espírito e a alma estão na guarda de Deus. Ele está aguardando o momento, quando chegar esta oportunidade, para dar a cada um o corpo como ele quer, para nos apresentarmos diante de Deus. Então, passando a morte, o estado intermediário, vem o momento do arrebatamento. O arrebatamento, Jesus virá para os seus. Ele não virá para o mundo, ele virá para os salvos. Esta é a tônica do arrebatamento. Ele vem buscar o seu povo. Tanto é que os demais não perceberão esta operação de Jesus, a parousia de Jesus, quando ele vem para buscar o seu povo, a sua manifestação para os salvos. Eles então serão ressuscitados e transformados junto com os vivos, arrebatados para os ares, irão ao encontro de Jesus. Ali se dará, então, o tribunal de Cristo, onde as pessoas, as obras de cada salvo feita aqui na terra, ela será julgada pelo Senhor, a fim de que recebam ou não galardões. A obra provada será galardoado. O que não tiver obra não terá o galardão. Mas ali não será para efeito de quem será salvo e quem será perdido. Todos os que comparecerem ao tribunal de Cristo estão selados com a salvação por Jesus Cristo. E este tribunal de Cristo, terminado este importante trabalho, o Senhor Jesus levará o seu povo redimido à presença de Deus, ao céu, onde se dará as bodas do Cordeiro, a grande festa, onde Jesus servirá o seu povo. E enquanto no céu estará acontecendo as bodas do Cordeiro, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, um tempo de aflição e de tormento, em que o anticristo assumirá o governo globalizado e dominará este mundo, inicialmente como sendo a melhor pessoa a cuidar deste mundo, porque falará de paz,
comoverá os corações, mas depois ele se revelará quem na verdade ele é. E chegará o momento em que o Senhor Jesus, terminada as bodas do Cordeiro, diz-nos a Escritura, ele porá fim à grande tribulação aqui na terra com a sua manifestação em glória. Ele virá então com os seus, primeiro ele vem para os seus, e depois ele virá com os seus. Isto foi profetizado por Enoque, está escrito lá no livro de Judas. Então nós observamos aqui que Jesus virá e aí todo olho o verá, diferente do arrebatamento. Ele virá para os que o aguardam para a salvação. A revelação, ele virá e todo olho o verá. Ele porá fim, prenderá Satanás numa cadeia por 1000 anos e estabelecerá aqui na terra o seu reinado de paz. 1000 anos de paz e de justiça. Os salvos estarão na glória, desfrutando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E quanto aqui acontece isto, depois então, o Senhor Jesus, ao terminar os 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo e depois ele será lançado no abismo. Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, todos eles serão lançados no lago de fogo. Estabelecerá-se então, por fim, o grande trono branco, onde aqueles que morreram sem Cristo, eles irão comparecer a este grande trono branco e abrir-se-ão ali os livros, o livro da vida, o livro das obras e outros livros. E aquele que não estiver com o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então nós observamos estes eventos do porvir, eles alimentam em nós a esperança, a confiança e a certeza de que a promessa da palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e vai cumprir-se na vida de cada um de nós. Então, Paulo, escrevendo estas palavras para trazer àqueles irmãos a certeza de que, ao morrer, eles não estavam perdidos, mas eles estariam aguardando o encontro. Porque ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, conforme eu acabei de citar aqui. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, nosso fundamento está na palavra de Deus. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mas os que dormem, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois os vivos, junto com os mortos ressuscitados, seremos transformados, e isto se dará no momento em que Jesus descerá do céu. Ele descerá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e juntos com os ressuscitados, transformados, seremos, então, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma vez que fomos com o Senhor, jamais voltaremos a esta terra. Estaremos com ele para todo o sempre, para desfrutar e viver a eternidade que foi prometida para os salvos, à luz do que diz a palavra de Deus. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então aqui temos a vida espiritual, a vida salva, liberta, transformada por Jesus, mas na esperança da volta de Jesus. Ele disse, não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Em João 14, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, em linhas gerais, nós observamos aqui os acontecimentos do porvir, coisas que estão por acontecer à luz do que a Bíblia nos assegura. Então, nós observamos aqui que há uma sequência. Nós que estamos vivos, servindo a Cristo, salvos e libertos, estamos aguardando a sua volta gloriosa e poderosa. Ele virá, como prometeu. Os anjos disseram: esse mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então ele virá, ele voltará outra vez e nos levará para a sua presença maravilhosa. Enquanto estamos aqui, podemos, em primeiro lugar, passarmos pela morte, que é o chamado estado intermediário. Temos a promessa de ser ressuscitados e transformados. Feito isto, os que estiverem vivos também transformados, seremos arrebatados até aos ares, onde encontraremos ali com Jesus, que virá nos buscar. E nos ares se dará o tribunal de Cristo. As obras serão avaliadas para efeito de recompensa. Terminado este período, nós seremos levados por Jesus à casa do Pai, ao céu, onde se dará as bodas do Cordeiro. Os salvos reunidos com Jesus estarão lá. Na terra terá início a grande tribulação, onde o anticristo se tornará o homem principal da humanidade. E no meio deste período, ele vai se revelar quem realmente é. Terminado as bodas do Cordeiro, Senhor Jesus descerá em glória na sua manifestação e todo olho o verá. Ele porá fim à grande tribulação ao prender Satanás, estabelecer aqui o seu reino milenial por 1000 anos de paz e justiça. Terminado estes 1000 anos, Jesus soltará Satanás por um pouco de tempo e depois Satanás, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Por fim, haverá a ressurreição dos que morreram sem Cristo. Os que partiram para a eternidade irão aparecer lá no juízo final, o juízo do grande trono branco. E a morte também será lançada no lago de fogo. E aqueles que forem ressuscitados, conforme diz a Bíblia, para desprezo e vergonha eterna, a ressurreição da morte, vão receber a sentença e serão lançados para sempre no lago de fogo, no inferno. Então, nesta ocasião, os salvos irão para o céu com Cristo, por ocasião do arrebatamento. Passado aquele tempo, os ímpios irão para o inferno, separação eterna de Deus. Então, são 2 lugares para onde as pessoas irão. Através de Cristo, os salvos irão para o céu. Sem Cristo, os ímpios irão para o inferno. Então, está diante de cada um, nesta oportunidade, crer no Senhor Jesus, ouvir a mensagem de salvação, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua alma e não permitir ser levado para a condenação eterna, mas ser salvo por Cristo Jesus e, por consequência, liberto da condenação eterna, recebendo de Jesus a salvação e a garantia, a promessa da vida eterna para desfrutar com Deus. Então, os céus serão povoados e o inferno também será povoado. Então, a escolha está diante de nós hoje, quando o evangelho da salvação é proclamado através da obra feita por Jesus. Os que ouvirem e crerem estarão salvos por Cristo.
E o Senhor virá para buscar os que o aguardam para a salvação. Enquanto ele vem para levar-nos à sua presença, lá no juízo do grande trono branco, ele será juiz. Não haverá ali nenhuma apelação. A sentença será definitiva. Então, para que possamos entender em vida, nós podemos tomar esta sábia decisão de crer em Jesus, reconhecê-lo e servi-lo e esperá-lo a todo momento, porque ele virá e não tardará. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Os salvos o aguardam com alegria, com prazer, com satisfação, este maravilhoso dia da nossa reunião com o Senhor Jesus nos ares e depois nas bodas do Cordeiro, na casa do Pai, na eternidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.